começando mais um Falha de Cobertura. Flamengo vence final antecipada contra o Palmeiras, mas não era uma final antecipada e o campeonato continua sendo disputado normalmente. Seriedade! Botafogo se recupera contra o Ceará e garante visto de estudante de Ancelotinho. Intercâmbio é pra vida! Inter e Sport jogam em Porto Alegre mesmo sem ninguém saber exatamente o porquê. Por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, professor e doutorando Serginho da Pereira Nunes, umas cabeças pensantes mais inquietas do nosso jornalismo esportivo hoje. Serginho da Pereira Nunes! Professor. Boa noite, craque Daniel. Só queria fazer uma pergunta. Por que a nossa mesa tá quadrada? Serginho, quanto menos a gente falar sobre isso é melhor, tá? Eu gostaria inclusive de dar boas-vindas a um parceiro comercial importantíssimo meu, que veio da Polônia, né, presidente de um clube polonês, grande parceiro nosso aqui de negócios. Infelizmente eu tive que deixar rapidamente o estado assim que ele chegou, e isso não tem nada a ver com o fato da gente ter chegado hoje de manhã no estúdio. O estúdio está metralhado e parcialmente incendiado. O importante é que... Fala, Sérgio, o que é? É porque isso não é o nosso estúdio. Isso, nós estamos, eu ia dizer agora, nós fomos muito bem recebidos aqui no porão da casa do Rafael Baigon, que recebeu a gente muito bem, está fazendo aqui toda a parte técnica do programa de hoje. Mas por que você me botou um saco na cabeça e eu fiquei chacoalhando num carro durante 15 horas? Serginho, eu já te falei isso, quando eu coloco você no porta-mala do carro, com você com a visão vendada, é pro seu bem, Serginho. No Maracanã, Flamengo 3, Palmeiras 2, num jogo que o Felipe Luiz disse que não seria uma final, mas que deveria ser encarado como uma final, embora não fosse uma final. Ou talvez fosse uma final, mas que não devesse ser encarado como uma final, mas o que não deixa de ser uma final. Por incrível que pareça, os jogadores aparentemente entenderam que se tratava de uma final e o Flamengo venceu, professor Serginho. Venceu, mas se o campeonato acabasse hoje, Daniel, o Palmeiras é que seria campeão. Então que final é essa, né? De que serve essa final que um clube vence e o campeão é o outro? Eu não sei, mas de qualquer maneira, foi um jogo ali cheio de polêmicas de arbitragem. Só que eu acho que agora... Não vamos fugir desse tema aqui hoje. Não vamos fugir desse tema, mas eu acho que a gente precisa entender que polêmicas são essas, craque Daniel. Porque o pênalti polêmico do Gustavo Gomes talvez seja algum problema polêmico de comunicação do juiz. Não com o VAR, mas de repente do juiz com o próprio Gustavo Gomes, craque Daniel. A gente sabe que o Wilson Pereira, o juiz desse jogo, não tem um espanhol legal, a gente sabe disso. Então, de repente ele pode ter... O Gustavo Gomes é paraguaio. Exatamente, de repente ele pode ter perguntado pro Gustavo Gomes: você sofreu um pênalti, só que em espanhol. Pênalti. Sua pronúncia tá melhorando bastante, Serginho, sua pronúncia do espanhol. Tô tentando, entendeu? Mas de repente ele... Tá tendo que fazer muitas leituras em espanhol pro doutorado? Tem algumas leituras que são em espanhol. Aí, ó, dá pra perceber. Mas enfim, de repente ali, então, o Wilson, ele fez uma pergunta em espanhol pro Gustavo Gomes: você sofreu um pênalti? E o Gustavo Gomes respondeu qualquer coisa, de repente uma coisa nada a ver. O Wilson também não entendeu a resposta. Porque o Gustavo Gomes não deve ter entendido a pergunta. Exatamente. Então é difícil a comunicação. E o que aconteceu foi o seguinte: o Gustavo Gomes, por causa desse mal entendido, terminou o jogo, ele já ficou em cima do árbitro, reclamando. Perigo ele ficar a semana inteira na orelha do Wilson Pereira, reclamando. Na saída do vestiário, num sinal de trânsito, até em casa, dentro do banheiro. Todo momento que o Wilson Pereira parar pra relaxar, achando que tá sozinho, de repente tá num momento de intimidade, um momento íntimo, se tocando no banho, o Gustavo Gomes pode aparecer pra falar alguma coisa que o Wilson Pereira não vai entender. E nessa polêmica toda, Daniel, no final do jogo,
o time do Palmeiras cercou o árbitro para reclamar de tudo que aconteceu. Tem que reclamar, tá exatamente, desse pênalti, de uma outra falta não marcada, de uma falta no Vitor Roque e tudo mais. Mas o Clube Palmeiras, para blindar o técnico Abel, que é perseguido, né, por si mesmo até, o clube enviou pessoas aleatórias com a camisa da comissão técnica para ameaçar o juiz, craque Daniel. Um deles, inclusive, parecia ser o rapaz da fotocópia, craque Daniel. Um rapaz ali que comanda a Xerox do Palmeiras. O problema é que se esse rapaz ele é expulso, o Palmeiras vai ter que ficar aí uma semana sem tirar Xerox, craque Daniel. Olha o baque administrativo que esse clube vai tomar. A gente sabe que a Leila ali, ela vende crediário, é tudo papelada, xerox de documento, e isso prejudica, inclusive, a distribuição daqueles flyers lá, oferecendo empréstimo para novos clientes desesperados por dinheiro, que é uma receita forte do clube. Não, eu sei que essa receita é forte, Serginho. Eu sei que, inclusive, você está muito familiarizado com esse tipo de negócio. Eu não entendi porque você falou a técnico do Palmeiras, o Abel, talvez isso seja o espanhol prejudicando a sua fala, a sua noção básica do seu idioma, da sua língua materna, mas a verdade é que eu não acredito que aquele funcionário lá que estava reclamando seja um funcionário da fotocópia. Aquilo ali me pareceu claramente um auxiliar de reclamação ou até mesmo um assessor de ameaça, Serginho, porque a gestão no Palmeiras hoje é extremamente profissional. Com certeza. E isso a gente tem que reconhecer. Bom, mas se for o caso, faz muito bem o Abel em ter esse profissional da reclamação sempre ao lado dele ali. Porque ele, o Abel, ele já estava bem nervoso desde o fim do primeiro tempo, provavelmente porque, segundo as estatísticas, não sei se você teve acesso às estatísticas durante o jogo, o Palmeiras não teve nenhuma chance clara de gol, mesmo tendo feito um gol. Olha a credibilidade, a potência da análise futebolística hoje na nossa imprensa dita especializada. Nem o gol do Palmeiras foi considerado uma chance de gol, pela estatística, Sérgio. Aí, realmente não tem como o Abel não achar que tem um complô contra ele. Com certeza. Destaque! Bom, nessa partida, o meu destaque ele foi o goleiro Carlos Miguel, craque Daniel, o goleiro do Palmeiras. Porque com o goleiro Weverton machucado, o Palmeiras procurou e achou esse rapaz esquecido, mesmo esse rapaz tendo 2,4 metros de altura. Mas de repente achou esse rapaz esquecido num estoque ali do Parque Antártica, com o prazo de validade dele quase vencendo. E aí botou esse garoto para jogar. Esse é o meu destaque. É um atleta interessante, Serginho Carlos Miguel, um belo destaque, um atleta que ele voltou, né, de intercâmbio de 6 meses na Inglaterra, onde ele fez essa work experience no banco do Nottingham. Não é à toa que com essa experiência na Premier League, a maior liga do mundo, ele seja hoje um banco no Palmeiras, né? Trazido aí essa vivência no futebol europeu. O problema é que quando ele entra em campo, aí realmente não é o forte dele, mas no banco de reservas ele brinca. Ele brinca, com certeza. Ele passa muita tranquilidade à equipe quando ele tá no banco, entendeu? Ou mesmo quando ele tá em casa também. Agora, o Flamengo deu sorte do Palmeiras ter achado esse rapaz todo empoeirado ali no almoxarifado do clube. Porque aí foi só o Flamengo se aproveitar da estatura avantajada desse atleta e fazer chute rente ao chão, cara, Daniel. Você pode perceber que assim como foi feito ali com o Neneca do Corinthians, o Flamengo só chutou rasteiro. Porque é um goleiro tão alto, esse Carlos Miguel, que ele leva mais ou menos de 25 a 30 minutos pra ele dar uma volta inteira e atingir o chão, cara. É até o risco dele machucar, dele lesionar a coluna, se ele tentar chegar no chão para defender uma bola rasteira. Direto. Agora, eu só não entendi uma coisa, assim, você tá criticando o seu próprio destaque, você trouxe esse goleiro como seu destaque e agora você tá criticando a escalação dele, Serginho. Mas é porque o destaque, com todo o respeito que a gente tem um pelo outro, eu mais do que você, com certeza, às vezes o destaque é negativo. Às vezes então você tem que avisar, você tem que sinalizar que o destaque é negativo. Porque você induziu o amigo de casa, o amigo e a amiga do Fala de Cobertura a achar que era um destaque positivo. Não, mas é porque o destaque ele foi positivo porque o Palmeiras achou um goleiro. Serginho, o Palmeiras não poderia jogar sem goleiro. O Fala de Cobertura influencia o mundo do futebol. Você traz um destaque aqui, você influencia até uma convocação para a seleção brasileira. Uma negociação entre clubes. Até pro exterior, até pro Paraguai, pro futebol boliviano, de repente. Você tem que ter cuidado com o que você traz aqui.
por favor, se o seu destaque for negativo, você diga isso. Ou então não faça um destaque e depois critique o seu próprio destaque no mesmo programa, segundos depois. Bom, o meu destaque é o atleta do Flamengo, Samuel Lino. Mais especificamente... Negativo ou positivo? Negativo. Você vai entender. Você vai entender. Eu vou falar de uma forma clara que tanto você quanto o amigo e a amiga do Fala de Cobertura de Casa vão entender. Meu destaque é o Samuel Lino do Flamengo, mais especificamente o processo de cebolinização que esse atleta vem sofrendo, Serginho. Achou que era um destaque negativo? Não é. Porque nós não podemos crucificar esse jogador por isso, porque ele foi contratado justamente com a missão de substituir quem? O Cebolinha. Então o que ele fez? Ele estudou exaustivamente esse atleta e com muito sucesso ele está reproduzindo em campo o estilo de jogo do Cebolinha. Agora eu te pergunto, esse destaque é negativo ou positivo? Nem dá para saber tamanha complexidade do meu destaque, tamanha complexidade desse atleta Samuel Lino. Eu achei um destaque positivo, craque Daniel. Positivo. Porque você virar um personagem do Maurício Souza é uma coisa muito interessante. Porque o Samuel Lino, e eu concordo com você, ele de fato cebolinizou, craque Daniel. É uma palavra nova, inclusive, cebolinizou. Talvez seja uma palavra tão nova que ela nem exista, Serginho. Agora existe, craque Daniel. Você criou uma palavra nova. Parabéns, craque Daniel. Assim que você diz uma palavra, ela passa a existir, é isso que você está defendendo? Principalmente se as pessoas entendem. E eu acho que todo mundo entende quando alguém ceboliniza, craque Daniel. Conhecendo o atleta Cebolinha. Inclusive, a gente vinha alertando isso há algum tempo, que isso ia acontecer. Do que chamavam a gente, Serginho? Quando a gente falava isso? Que isso ia acontecer? Bandidos. Não. Muito pior. Pior. Taxavam a gente, taxavam esse programa de comédia, Serginho. Absurdo. Se as pessoas soubessem como isso dói na gente, elas não fariam isso. Com certeza. Até por pena. Mas assim, pode ser que tenha cebolinizado, né, virado Cebolinha, ou então também algum outro personagem ali que o Maurício de Souza tem, porque alguma coisa o Samuel Lino virou. De repente o Zé Lelé. É um personagem bem interessante do universo do Maurício de Souza. Porque ele não tá bem, o Samuel Lino, a gente tem visto isso. E nem o Zé Lelé. Exatamente. Tem uma série de dificuldades cognitivas para fazer tarefas simples. Né? Mas pelo menos o Zé Lelé é alegre, né? O Samuel Lino tá triste. Inclusive, até o ex-jogador do Flamengo, inclusive, e atual comentarista Paulo Nunes, ele tentou ajudar o Samuel Lino, dizendo que o atleta tem que começar a ficar tocando pro lado para ganhar confiança, Serginho. Quem viu o jogo com o comentário do Paulo Nunes ontem deve ter percebido isso. E realmente tá certo, Paulo Nunes. Nada dá mais confiança para um atleta do que você dar um passe de 2 metros pro lado. Aí o mental do jogador decola. E falou em mental decolando, falou o Wallace Ian, Serginho. O atleta Wallace Ian do Flamengo foi flagrado numa boate na madrugada antes do jogo, o que nos leva a concluir que é o tal do coach mental que o clube contratou, que está funcionando muito bem, como deveria. Eu sou um especialista em mental coach, você sabe disso. O mental coach falou para ele, como a gente já noticiou aqui, não desista, continue. E o Wallace Ian falou, tá bom então, e continuou na boate. Com certeza. E para quem ainda insiste em perseguir esse jogador, sabe que a assessoria dele já publicou a nota dizendo que o atleta está em crescente amadurecimento. E aí não tem como você ser contra um crescente amadurecimento. Ninguém seria maluco isso. Exatamente. Ou você de casa é contra um crescente amadurecimento. Sem falar que não tem lugar melhor para um jovem amadurecer rapidamente do que numa boate. Exatamente, Serginho, exatamente. E é uma pena ele não ter sido relacionado, até porque ele poderia ter ido direto da boate pro jogo no Maracanã. E ontem foi um jogo bom para ele entrar dando uma cotovelada em alguém, Serginho. E não tem estado de espírito melhor para você fazer isso do que você sair de uma boate. Com certeza, era um jogo bom para cotovelada. Agora, após a partida, o Felipe Luiz ele disse na coletiva de imprensa que ele convocaria o atleta Pedro para a Copa do Mundo, cara. O problema é que o Felipe Luiz não é o técnico da seleção brasileira. Então, de repente, é bom alguém avisar isso pro Pedro, porque ele já pode estar
fazendo as malas. E pelo visto, o Felipe Luiz que é o Pedro mais longe possível do Flamengo. Se é possível em outro país. Exatamente. Ceará 0, Botafogo 2. Serginho, nós somos sempre amplamente, incessantemente alertados de qualquer coisa que o Lucas Mugni faça no futebol brasileiro, quando ele faz gol, mas não necessariamente gol, ele faz um arremesso lateral, nós somos notificados insistentemente nas redes sociais. Um passe certo e já pipoca uma notificação no WhatsApp, cara. E ontem nós acompanhamos Ceará e Botafogo atentos ao desempenho do Lucas Mugni, ele não fez absolutamente nada. Inclusive, ele foi substituído. Porque, e aí, até pode ter sido por isso, né? O Botafogo, pelo menos, né, ainda bem, conseguiu contra o Ceará se recuperar e dar derrota para o Flamengo. O técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, já estava preocupado de ter que procurar alguma outra atividade recreacional ali para o filho Ancelottinho, né, aqui no Brasil, que não fosse, obviamente, treinar o Botafogo. De repente, um karatê, ou até mesmo uma equitação, palavra nova, que é aquela coisa do cavalo, que você sobe em cima do cavalo. Eram as principais opções aí para o técnico, mas, por enquanto, ele vai continuar matriculado no futebol do Botafogo às terças e quintas a partir das 10 da manhã, depois do curso dele de português. A torcida do Botafogo, Serginho, ela estava tão revoltada depois do jogo contra o Flamengo que eles estavam até saindo do estádio antes do jogo acabar. 3 dias antes do jogo acabar, mais precisamente. É porque às vezes eles acusam assim, o estádio do Botafogo não tem ninguém. Não é, a torcida saindo antes. Se retirou. É a torcida saindo antes. Inclusive no Engenhão, Serginho, tem chamado a atenção os espaços vazios no estádio, o que é ótimo para a criatividade do torcedor botafoguense, porque eles estão cada vez mais criativos com as faixas, Serginho, de incentivo aos jogadores. Você tem faixas que não são aquelas faixas simples, tradicionais de torcida, chamando a outra torcida pra porrada, chamando a polícia militar pra porrada, não. São faixas com frases complexas. Tem aspas até do Zico, Serginho, que é um jogador que não grande jogou no Botafogo. Tem outra frase avisando assim, o Botafogo não é moda. Isso é uma dura afirmação pros botafoguenses amantes da moda. Eu acho errado essa faixa. Tem outra frase dizendo assim, fair play sim, contas justas também. Difícil você motivar um jogador com uma frase dessa, Serginho. O jogador tem que refletir bastante antes de se motivar. Às vezes até pode intimidar, um jogador tá com problema na Receita Federal, vê uma faixa dessa e já fica abalado. Ele já acha que tem um fiscal ali esperando ele no vestiário. Cara. Tem a frase também, nossa vitória não será por acidente. Serginho. Tirando a esperança até de alguns botafoguenses de que um acidente poderia fazer um gol. Exatamente. Esperem sentados a nossa rendição, ou seja, é uma faixa que já avisa que haverá uma rendição. E que vai demorar, mas vai haver. É difícil realmente como que o jogador vai ler isso vai refletir numa maior vontade de vencer em campo. E é uma torcida que tem me chamando a atenção pelas indiretas também. Tem mais indiretas do que no corpo tatuado do Neymar. Com certeza, é porque para você ver, Catarina, como é que é difícil você motivar uma equipe formada aí por 11 futuros reservas do time Lyon, Catarina. É difícil. Internacional 2, Sport 0. Uma vitória, Serginho, que pegou a torcida colorada de surpresa. Com certeza. Mas mesmo que o Inter perdesse, ainda assim o clube não entraria no Z4. Esse, inclusive, é o principal desafio dessa zona da tabela, onde o Inter se encontra. Você não depende só de si para entrar na zona de rebaixamento, que é o objetivo, o sonho do técnico Ramon Dias, para poder dar início à recuperação do Internacional. Porque às vezes você faz a sua parte, como o Internacional às vezes faz, perdendo seus jogos, mas os outros times não colaboram e perdem também. Então, olha o tamanho do desafio do técnico Ramon Dias. Um tamanho gigante. Mas o que mais me chamou a atenção nesse jogo, nessa semana até, do Internacional, foi a vaga profissional que o Internacional abriu na internet. Botou ali, divulgando que estava aberta uma vaga para um profissional trabalhar no Internacional. E o Inter está à procura de um candidato para a vaga de orientador performático. Como é que você passa uma nota fiscal para essa função? Não tem, você não vai encontrar. Não tem. Tem código para rinha de galo, mas não tem para orientador performático. E orientador performático, eu fui pesquisar, não foi necessário fazer uma super reportagem com a informação. Não precisou dessa profundidade? Não, porque foi uma informação que eu peguei rapidamente, entendeu? E essa vaga, nada mais, nada menos do que para você ser mascote saci, cara. Você ser o mascote saci do Inter. O curioso é que as exigências para o cargo é saber inglês e espanhol
e ter um conhecimento do pacote Office, craque Daniel. Por que o Saci, Serginho, com todo o respeito à trajetória desse profissional, vai fazer com a planilha de Excel? Ou eu entendi completamente errado esse personagem, Serginho, esse personagem mitológico. Talvez esse seja um dos maiores mistérios que caracterizam esse já misterioso personagem do nosso folclore. Com certeza. A relação do Saci com o Excel. Tá difícil ser Saci em Porto Alegre. Mirassol 3, São Paulo 0. Serginho, A gente encontrou um São Paulino hoje. isso que eu ia dizer. Nós aqui, nesse local, nesse município que nós não podemos revelar por enquanto, Vitória, cara. que não é Vitória, muito bem lembrado por você, encontramos um São Paulino na saída do restaurante de sopas, onde nós fomos almoçar, e ele pediu, ele implorou para que a gente não falasse do São Paulo hoje, Serginho, mas nós não podemos. Não tem como. 3-0 Mirassol, realmente não dá para ignorar. Outra coisa que não dá para ignorar é o desempenho do atleta Oscar, que recuperado de fratura em 3 vértebras, ele ficou no banco de reservas sem entrar no jogo contra o Fortaleza e contra o Palmeiras, e depois disso sofreu uma lesão na panturrilha e voltou à condição de desfalque. Pelo visto, ficar sentado no banco exigiu demais do físico desse atleta, Serginho. Com certeza. Mas muitas vezes, Daniel, você tem que se abaixar para pegar um Gatorade no cooler ali, craque Daniel. E todo mundo sabe que depois de uma certa idade, é um movimento perigoso você abaixar e esticar a mão ao mesmo tempo. Não pode lesionar. Mas uma parte do corpo que nem está envolvida na ação. Às vezes é pegar a mão ali, é pegar um Gatorade assim. Mas você tá tão velho e quebradiço que às vezes você chega aqui e distende a panturrilha. E fica paralisado nessa posição. Exatamente. Tem que ser levado para o hospital assim. Desse jeito. Mas não me preocupa, tá? Essa contusão, porque essa é justamente a importância, a sacada da contratação de desfalque. Dessa diretoria do São Paulo. Porque se o atleta não está machucado, o treinador sabe que ele se machucará. Já está planejado. Ou seja, ele consegue planejar o seu trabalho de forma profissional e assertiva. Se é um atleta que não foi contratado para a condição de desfalque, aí sim, uma contusão surpreende e atrapalha toda uma comissão técnica. Então tá de parabéns à diretoria do São Paulo Futebol Clube. Bahia 4, Grêmio 0. Craque Daniel, o time do Bahia, a gente acompanhou esse jogo, né? Depois de vários jogos, ainda acompanhamos, tivemos gás para ainda acompanhar um Bahia e Grêmio na Fonte Nova. E o que chamou a atenção foi que esse time do Bahia, mais uma vez, entrou em campo usando o uniforme do Super-Homem, ou o Homem de Aço, né? Que é uma homenagem aí ao Esquadrão de Aço, que é o apelido histórico do clube. O problema, Craque Daniel, é que a camisa de frente parecia realmente a camisa do Superman, porque ela tinha um Szinho, ela era azul, tinha o símbolo. Agora, de costas, principalmente que a capa é vermelha e o número que eles colocaram ali é o número amarelo, o time parecia o Chapolin. De qualquer maneira, sendo o Chapolin ali ou o Super-Homem, parece que deu certo, né? O Mano Menezes ficou intimidado, ou então confuso, e o Grêmio acabou sendo goleado pelo Bahia. Eu acho que você enfrentar 11 super-heróis, mesmo que seja o Chapolin, 11 Chapolins, tendo apenas 11 atletas do Grêmio, é muito difícil. É muito difícil você vencer. Outra coisa que chamou a atenção também foi a serenidade com que o Mano Menezes observava o Bahia fazendo um gol atrás do outro, craque Daniel, no Grêmio. Você olhava para ele pro banco, ele estava tranquilo. A serenidade de quem, no futuro, já sabia que tudo isso ia acontecer. É o técnico atemporal, Mano Menezes. Mas você acabou de falar o contrário disso, Serginho. Um minuto atrás você falou que ele estava atordoado. Ou você se confundiu, ou eu vou ter que desconfiar que você não sabe o significado da palavra atordoado ou da palavra serenidade, Serginho. Eu não sei se isso é o espanhol bagunçando a sua cabeça ou se talvez eu tenha que paralisar o seu doutorado. O que me traria muita dor no coração, mas talvez eu tenha que fazer. Não, é o meu sonho, meu doutorado. Talvez você esteja trazendo tantas palavras novas que você esteja esquecendo as palavras que você já sabia, Serginho. Mas uma pessoa pode ficar atordoada e serena. Se ela... Mas você não pode esquecer o que significa palavras como serenidade e atordoado em troca da palavra equitação, Serginho. Ela vai ser muito menos útil para o seu doutorado. Onde que você vai usar a equitação no seu doutorado? Daniel, para uma palavra entrar, uma outra palavra tem que sair.
Mas você não acha que você tem que analisar melhor as palavras que estão saindo e as que estão entrando? Ainda mais se saíram duas e entrou uma só. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Esse jogo foi no sábado, na Neoquímica Arena, e o Corinthians jogou contra o Galo, mas o que mais chamou a atenção foi que o que passava no telão do estádio, entendeu? Não era o jogo do Corinthians contra o Galo. Aquele jogo que estava acontecendo no momento, para o torcedor poder ver melhor, ver um lance mais de perto. Estaria o Corinthians com vergonha do seu próprio time? Pode ser, entendeu? Porque o jogo que passava no telão era a final da Libertadores feminina, entendeu? Que o time feminino do Corinthians estava jogando simultaneamente. E por um primeiro momento eu fiquei confuso, mas achei essa iniciativa depois muito bacana, porque, inclusive, de repente até outros times que não têm aí uma equipe feminina tão forte como a do Corinthians, poderiam, de repente, aderir e exibir durante a partida, de repente, ali uma reprise de uma grande vitória do passado, ou até mesmo de um grande empate. Ou até mesmo grandes derrotas. Ou grandes derrotas do passado. Você Com pega, certeza. por exemplo, o caso do Vitória. Hoje, um jogo do Vitória é um jogo que não desperta nenhum interesse, nem na torcida do Vitória. Então, exibir no telão, muito menos, você pode exibir no telão a derrota do Vitória na final do Brasileiro de 93 contra o Palmeiras. Com certeza. Um momento importantíssimo do clube, uma derrota belíssima. Ou o caso, de repente, tem clube que nem grande derrota tem. Entendeu? Então não precisa nem ser o futebol. O Bragantino, por exemplo, né, que mudou aí para o energético Red Bull, ele não tem nem muito passado. Então ele poderia exibir um filme, de repente, um filme legal no telão, um Homem-Aranha 2. Eu tenho certeza que o estádio ia encher. De repente até Bud, o Cão Amigo, Serginho, que é uma pegada mais esportiva, aquele filme do cachorro que joga basquete. Mas eu faria diferente, tá? Eu faria diferente. Eu traria um Holiday on Ice ao vivo no estádio do Bragantino e deixava o jogo do Bragantino no telão. Com certeza. Jogando em outro lugar. Às vezes nem jogando, Serginho. Só um play. Agora, pensando nesse jogo aí do Corinthians, que o Corinthians venceu o Atlético Mineiro de 1-0, será que o telão também não atrapalhou o jogo do Galo, Daniel? E um Holiday on Ice não atrapalharia mais ainda? Serginho, Questionamento. o que mais atrapalha o futebol do Galo atualmente é o próprio Galo, Serginho. Situação difícil que o clube vai enfrentar. Mas aí eu acho que isso aí tá dentro aí do projeto Racha Galo, um projeto que foi antecipado aqui pelo Falha de Cobertura, tentando alertar os dirigentes do Galo, o próprio Sampaoli, trazendo aí de que o Racha, né, nesse unido elenco do Galo, talvez seja o único caminho para as vitórias, cara, Daniel. Porque E aí, de repente, o elenco unido só perde. Exatamente. Do Galo, pelo menos. Então, eu acho que talvez o Sampaoli precise de mais um tempo para implementar esse racha aí, né? Sabendo que ele é um especialista em desagregar elenco. Às vezes é isso, não teve tempo para trabalhar. Ele ainda não conseguiu desagregar o elenco de forma suficiente para o Galo voltar a vencer. Você vê nessas horas que você vê a falta que faz um Marcelinho Carioca no plantel. Até certeza. um Roger Guedes. Com certeza. Mas o São Paulo está tentando de tudo. Contra o Cruzeiro, por exemplo, no meio da semana, ele percebendo que o árbitro do jogo estava confuso, que foi um árbitro, inclusive, que não sabia nem que cor de cartão ele dava, um pedaço de papel que estava no amarelo ali, que estava no bolso dele. O que é isso amarelo aqui? Ele levantava uma hora um amarelo pro cara que era vermelho, daqui a pouco ele dizia que não era nada, ele levantava um vermelho pro cara que era amarelo, aí depois ele voltava atrás. Acho que ele achava que era o cartão dele, do escritório dele. Ele viu um jogador que fez uma prospecção de negócio, falou, toma aqui o meu cartão. Toma o meu cartão, não estava escrito nada, o jogador falou, mas eu não fiz nada, professor, estava conversando. Ou seja, ele deu falsos cartões. O Sampaoli, vendo isso acontecer, o que ele fez? Botou o Hulk em campo, craque Daniel, para organizar a arbitragem. Para tentar orientar o árbitro. Ele estava perdido. Mas aí o que vimos foi um caos maior ainda, tá? A arbitragem piorou. Teve até jogador do Cruzeiro vomitando em campo de tão confusa que foi a arbitragem, porque é uma reação muito comum. Não se deve expor o jogador por causa de um simples vômito. Até o Messi, na sua melhor fase ali, vomitava quase toda a rodada do Barcelona. Os maiores atletas vomitam o tempo todo, Daniel. E eles não param o que eles estão fazendo por causa disso. Cruzeiro 1, Fortaleza 0. E o Cruzeiro, mesmo com Caio Jorge fora e Gabigol dentro, venceu o Fortaleza, sabe-se lá como. Caio Jorge que foi suspenso porque foi expulso contra o Atlético, mas, na minha visão, ele se comportou de forma adequada no clássico. Totalmente descontrolado, fazendo sinais de que a arbitragem estava roubando, apertando a mão fraturada do adversário, enfim, como se deve ser
numa partida importante como aquela. Eu só acho o seguinte, a minha preocupação é o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, começar a pensar em deixar de convocar esse rapaz por causa desse comportamento. Precisamos aprender com nossos erros do passado. Em 2002, o Djalminha não foi para uma Copa do Mundo por uma simples cabeçada no próprio técnico, Serginho. Uma cabeçada, Daniel, leve, não uma cabeçada alegre. Quem viu, quem lembra, ou quem tiver a oportunidade de conferir essa cabeçada, vai uma cabeçada tranquila. E que outra coisa, quem nunca deu ou sonhou em dar uma cabeçada no próprio chefe é porque nunca trabalhou em lugar nenhum. Não podemos perder o nosso contato com o mundo real, o profissional, só porque é técnico da seleção brasileira. Essa é a realidade no ambiente profissional. Com certeza. E o sonho de você dar uma cabeçada no seu chefe é muito mais bonito do que o sonho de você ir para uma Copa do Mundo. Não, e outra coisa. É muito mais comum também. O Djalminha foi desconvocado para essa Copa do Mundo para convocarem a criança Kaká, que só não dava cabeçada de ninguém porque não tinha, obviamente, nem maturidade, nem altura, nem estatura para dar uma cabeçada. Olha a injustiça que fizeram com o Djalma. Quem perdeu foi o Brasil. Japão 3, Brasil 2. Daniel, a gente foi muito criticado injustamente, porque a gente não tinha como se defender, porque a CBF, ela, sabendo disso, da contundência do falha de cobertura, o que ela faz? Esconde os jogos! Esconde os jogos! Do falha de cobertura. Bota o jogo 7 da manhã! Tem medo da nossa análise. De terça! Mas nós vamos analisar. Vamos analisar. O problema é que quem acompanha o falha de cobertura sabe dos nossos horários, sabe o momento que a gente analisa os jogos e machucou, cara. Porque ficaram contra nós, cara, Daniel. Tentaram incendiar minha bicicleta elétrica, Serginho. A gente falou ali dos amistosos, que os amistosos, né, precisam ser alegres, contraídos, com seleções que não oferecem risco pra nós, falando da Coreia, e eles acharam que a gente estava falando do Japão. A gente sabia que o Japão era perigoso. A gente nunca disse que o Japão era inofensivo. E se disse, talvez a gente tenha sido equivocado. Mas as pessoas têm que entender. Ou mal interpretado, ou não ouviram direito. Vândalos! Agora, voltando ao jogo, craque Daniel. Fabrício Bruno, o zagueiro, ele mostrou mais uma vez o quão decisivo ele pode ser, craque Daniel. Ele, nesse jogo, ele fez um gol e uma assistência que mudaram a partida a favor do Japão. Se era personalidade que o Ancelotti estava procurando nessa convocação, ele encontrou. E outra, um entrosamento antigo do zagueiro com o goleiro Hugo Souza, que os dois já entregaram muitos jogos ali juntos no Flamengo. Então, na seleção, deu tudo certo. 3-2 Japão. Mas o fato, Sérgio, talvez até pela falta de esclarecimento que o jogo teve por conta da nossa ausência, né, por o jogo ter sido uma terça-feira, o Fabrício Bruno, ele ficou muito chateado após a partida, temendo não ser convocado mais para a Copa do Mundo, mas eu vejo de uma maneira muito diferente, Serginho. Muito diferente. Eu já tive a chance de não ir em várias Copas do Mundo, com certeza, de ser ignorado em diversas listas, não só de Copa do Mundo, tive a lista de presente de Natal, amigo X, injustamente. Sempre injustamente, mas eu vejo da seguinte maneira, provavelmente, nesse jogo contra o Japão, o atleta Fabrício Bruno tenha carimbado o passaporte para ser convocado pela seleção japonesa. Olha que honra, Serginho, pro jogador. Isso tem que ser valorizado. Um caminho que não só é mais curto para a Copa do Mundo, mas num time com chance de ir mais longe na Copa, Serginho. A gente tem que entender um plano de carreira do atleta. Com certeza, Daniel. Eu até desejo boa sorte ao zagueiro Fabrício Bruno na seleção japonesa. Mas eu acho que a postura correta, pelo menos para mim, naquele primeiro erro dele ali em campo, quando ele entregou o gol, que ele deu uma escorregada e deu o passe, né, pro rapaz do Japão fazer o gol, para ele sair daquela situação ali, ele teria que ter começado a gritar com algum companheiro de seleção brasileira, colocar a culpa em alguém. Por que você tocou a bola para mim? Assumir a responsabilidade, assumir a culpa, não é postura de um líder. Ele deveria ter se voltado contra alguém, isso ia bagunçar o mental do time, e ia ser bom para ele. A seleção brasileira está carente de lideranças. Com certeza. Ele teve a oportunidade de demonstrar isso. Agora, em relação ao goleiro Hugo Souza, Daniel, se ele foi chamado para esse amistoso contra o Japão para, de repente, provar que ele pode ser o pegador de pênalti na Copa, por que o Fabrício Bruno não cometeu nenhum pênalti?
É isso que eu não entendo. Não tem lógica. O Hugo Souza não foi testado. Não foi testado. Não, talvez. Será que os jogadores de linha boicotaram o Hugo Souza, se recusando a cometer pênaltis? Questionamento. Agora eu só gostaria de fazer uma parte aqui, Serginho, particular, pessoal meu. Você não respondeu o meu questionamento. Não, então, justamente por isso, Serginho. Hoje eu estou um pouco... Talvez eu esteja um pouco perdido no programa de hoje. Hoje aparente estar um pouco agressivo. Desorientado, você às me vezes agrediu até em alguns momentos. agressivo. Que aquela hora adianta. Você estava se balançando bastante na hora que eu fui colocar você no porta-malas do carro, Serginho. E aí realmente não tive alternativa. Até culpo você por essa agressão. Mas fora isso, eu posso, às vezes, até ter criticado um pouco mais duramente algum atleta em determinada situação. Posso ter cometido alguma injustiça ou outra com você, Serginho, fora o episódio do porta-mala. Injustiça acho que não. Você é uma pessoa muito justa. Mas o fato é que tudo isso está se dando porque eu fui bloqueado pelo técnico. Técnico Dunga, craque Daniel! Bloqueado! Eu comecei a receber mensagens, Serginho, depois que nós divulgamos o perfil dele aqui de rede social. Eu não faço ideia. Mas ele não sabe nem como é que desbloqueia e bloqueia alguém. Ele deve ter pedido ajuda a algum parente, Serginho. O fato é que eu comecei a receber mensagens de amigos e amigas do Fala de Cobertura questionando por que eu não seguia mais o técnico Dunga. E eu não sabia o que responder, porque eu nunca deixei de seguir. Então eu fui no perfil do Dunga, ele simplesmente, Serginho, não estava mais lá. Ele havia desaparecido e desaparecido apenas para mim. Então agora eu me encontro desorientado, sem as pílulas de sabedoria. Inclusive gostaria de aproveitar para pedir desculpas para o senhor Roberto da concessionária por ter agredido seu filho, senhor Roberto, na hora que ele negou mais uma vez o financiamento daquela picape. Negou mais uma vez? Negou mais uma vez. O garoto é Exigente. problemático, mas não deveria ter agredido o rapaz, enfim. Aquele copo estava ali, eu não sabia que o copo ia quebrar tão fácil, mas quero pedir desculpas. Às vezes é difícil a gente saber como proceder sem uma orientação do técnico Dunga, sem imposto de um gnomo, de uma ave, enfim. Hoje de manhã eu não sabia nem, Serginho, se eu vinha trabalhar para ser um vencedor ou se eu ficava em casa deitado tomando milkshake para ser feliz. São dilemas que parecem intransponíveis quando você não tem uma orientação. São questões difíceis. Que bom que você escolheu trabalhar para ser um vencedor, Daniel. Eu acredito em você. Eu acredito em você. E falou em pílulas de sabedoria, falou literatura. E falou literatura, falou Wallace, o zagueiro leitor, Serginho. Nós recebemos aqui com muita alegria a notícia de que Wallace, o zagueiro leitor, que sempre chamou a atenção por ser um leitor, agora é o zagueiro escritor. Ele acabou de lançar o livro Em Defesa. O livro que não é sobre pagamento de pensão alimentícia, assunto que atormenta aí, volta e meia, algum zagueiro do Flamengo. Ele é uma resposta do zagueiro a uma pergunta, uma provocação feita pelo técnico Eduardo Barroca, que perguntou o seguinte: Wallace, é mais difícil atacar ou defender? E em vez de responder, sei lá, ou foda-se, porque porra de pergunta é essa? A gente tá perdendo o Paraná Clube, presta atenção no jogo. Não. O Wallace resolveu escrever um livro, Serginho. Cara, eu poderia criticar, mas é porque quando você aprende a ler, você quer escrever também. Até para obrigar outras pessoas a lerem o que você escreve, porque senão só você que vai ficar lendo as coisas escritas por outras pessoas. É uma relação injusta, cara. É uma relação injusta. Eu entendo que ele queria escrever também. Mas como que... Não, tudo bem. Bom, no livro o Wallace ele defende que é muito mais difícil defender do que atacar. Mas eu imagino que essa conclusão talvez seja o resultado da experiência pessoal, uma conclusão que seja contaminada pela experiência pessoal do atleta que ele demonstrou ter muitas dificuldades em defender, o que, para azar do torcedor, era o trabalho dele. Com certeza. Agora, o perigo é esse livro parar nas mãos da zaga da seleção brasileira nas vésperas de uma Copa do Mundo. Isso me preocupa. Eles podem esquecer instantaneamente todas as orientações do Ancelotti. Com certeza. Se entrar em contato. Você acha que seria prudente fazer uma grande queima de livros de Wallace na sede da CBF? Com certeza. Bom, agora vamos passar rapidamente pelos 3 jogos que não serão cobertos por essa edição do Fala de Cobertura
já que a CBF marcou essas partidas para segunda-noite, o Triângulo das Bermudas do nosso jornalismo esportivo. Ponto cego! Bom, Santos e Vitória, Serginho, um jogo de difícil prognóstico, já que é uma partida que as duas equipes têm totais condições de saírem derrotadas. Com certeza. Até porque a gente sabe que o Santos, com o Neymar no camarote, fica muito forte. É um time muito mais forte. Mas o Vitória, entendeu, também tem esse reforço, que é não ter o Neymar em campo jogando pelo seu próprio time. Então é um confronto equilibrado. Para mim é um confronto equilibrado. Não, mas como essa partida ainda não aconteceu, ou já aconteceu, mas nós não sabemos o que aconteceu, eu trago aqui o comentário do @LucasMoreira8136 sobre o que falamos no programa passado, sobre nossa preocupação com o atleta Neymar, que ele poderia começar a comemorar seus gols beijando suas lesões, como fez o atleta Bruno Rodrigues. E o Lucas Moreira 8136 faz o seguinte. De onde será que é esse sobrenome é 8136, gente? Deve ser a placa do carro dele. Bom, ele fala o seguinte: se Neymar entrar na moda de beijar suas próprias lesões nas comemorações, corre o risco dele lesionar os próprios lábios e entrar no paradoxo de tentar beijar a própria boca. Ele pode até mesmo, cara, lesionar o paradoxo. Mas para isso ele tem que fazer gol. Para fazer gol ele tem que jogar. Então, não acho que deva ser uma preocupação para agora para o Neymar e seu staff. Juventude Bragantino. Juventude Bragantino é outro jogo que não abordaremos, mas também não abordaremos de qualquer forma. Existem jogos que só interessam as torcidas dos times que estão jogando. Esse não é o caso de Juventude Bragantino, porque nesse momento é um jogo que não interessa nem as próprias torcidas, Serginho. Mas o que chamou a atenção foi o comentário do internauta, o @OrganicDev, que disse o seguinte sobre a nossa sugestão do Juventude ter sua própria máquina de fumaça para fazer neblina nos jogos fora de casa. Eu disse que uma máquina de fumaça é uma máquina de fogo que não funciona direito. E ele falou, abre aspas, craque Daniel, sou engenheiro eletrônico e posso afirmar que qualquer máquina é uma máquina de fumaça se você usa ela errada o suficiente. Com certeza. Mensagem preocupante. Até um Fiat Maré 2.0 ali sendo acelerado na beira do campo, um carro capotado, pode produzir fumaça suficiente para aparecer uma neblina, com certeza. O problema só é que se pegar fogo numa areia, é difícil de apagar. Parece até que o bombeiro nem vem se você avisar que é uma areia que está pegando fogo. Eles falam, deixa acontecer. Se afaste. Vasco e Fluminense, Serginho. Expectativa para esse jogo? Não tem expectativa nenhuma. Esse clássico carioca também não vai ser abordado nessa edição. De repente, se acontecer alguma coisa, a gente aborda na edição que vem. Mas a gente não podia, né, deixar de trazer... Dificilmente acontecerá algo. Exatamente. Os acontecimentos ali em relação ao jogo Vasco com Fortaleza, que aconteceu durante a semana e foi 2-0 Vasco, entendeu? Lá no Ceará. Eu faço um destaque para a situação nessa partida do lateral Puma Rodrigues, do Vasco, o Pumita, que fez uma viagem de 25 horas da Malásia para Fortaleza, com escalas em Dubai, Lisboa e Rio de Janeiro, só para ocupar o banco do Vasco. Olha o cuidado que esse clube tem com seu elenco de reservas. Um clube que não é à toa, é conhecido por ser um clube com um elenco formado apenas por reservas de um time titular que não existe. Com certeza, mas o Vasco sabe que os reservas são fundamentais, porque é basicamente todo o elenco do Vasco. Mas o Pumita também passou aí os últimos dias dessa partida praticamente o tempo todo sentado, entendeu? Talvez nem fosse legal para ele levantar. Ele, inclusive, deve ter sido retirado do avião, sentado e instalado direto no banco do Vasco. Talvez até já com a poltrona do avião. Com certeza, já trouxeram tudo junto e parafusaram ele ali no banco ali do estádio do Fortaleza. Foi lá, né, gente? Foi no estádio do Fortaleza. Outro destaque dessa partida foi o atleta Hugo Moura, que depois de ter sido hostilizado, humilhado e até vítima de uma imitação grotesca do técnico e psicólogo Fernando Diniz, perdeu a cabeça, não sei porquê, e foi expulso, deixando o Vasco com um jogador a menos. E aí o Vasco melhorou, fez 2 gols e ganhou o jogo, Serginho. Cara, Daniel, é que o time do Vasco, com um jogador do Vasco a menos, ele fica muito forte. E quanto mais jogadores do Fortaleza em campo, é pior pro Fortaleza. Então foi cirúrgica ali a desestabilização emocional do estrategista mental Fernando Diniz, que ele foi no ponto certo.
Se o técnico do Fortaleza tivesse a mesma experiência e quisesse virar a partida, ele teria que fazer o quê? Tirar os jogadores do próprio time e colocar um do Vasco no lugar. Mas ele não teve essa visão e nem tinha esses atletas à disposição, infelizmente. Se fosse o técnico Vojvoda, Daniel, que a gente sabe que era um técnico visionário, um técnico que trazia ideias novas, de repente aí poderia haver essa chance. Mas o Vojvoda, infelizmente, ele desistiu do futebol, né? Ele foi treinar o Santos. O jogo terminou numa gostosa pancadaria, onde o técnico Fernando Diniz entrou em campo e pôs fim à violência, batendo em vários de seus jogadores. É a psicologia em seu estado mais bruto e emocionalmente descontrolado. Lindo de ver a ciência sendo aplicada, Serginho. Com certeza. Ponte Preta! Antes de encerrar, Serginho, vamos falar um pouquinho da Série C, emocionante Série C. Vamos falar. E parabenizar a Associação Atlética Ponte Preta, que na semana passada garantiu sua presença na Série B do ano que vem, após uma derrota de seu arquirrival Guarani em outro jogo, Serginho. Olha que delícia de acesso. Quando o seu acesso depende de uma derrota desse time do Guarani, você fica bem mais tranquilo, porque você sabe que ela vai acontecer. E, curiosamente, o técnico Marcelo Fernandes, que subiu da Série C para B agora com a Ponte, foi o mesmo técnico que desceu com o Santos da Série A para a Série B. Ou seja, é um técnico que conhece os caminhos para a Série B, um técnico até, podemos dizer, magnetizado pela Série B, Serginho, subindo ou descendo. Vamos ver se ele consegue permanecer na Série B, que seria o ideal para a Ponte Preta. Esse time da Ponte Preta tem totais condições de ficar para sempre na Série B. Agora, não podemos terminar o programa sem dizer o seguinte, que a partida de ontem entre o Flamengo e Palmeiras foi o jogo que vai decidir o título, diziam alguns. Foi uma final antecipada, diziam outros. Um festival das mais intensas emoções que apenas a magia dessa coisa maravilhosa chamada futebol pode nos proporcionar, dizia Luiz Roberto em mensagem de texto para Roger Flores às 3 da madrugada. Essas pessoas estavam completamente erradas, já que ao final dos 90 minutos, absolutamente nada ficou decidido e o campeonato continuou exatamente como estava antes. Porque a verdade é que nada nunca fica resolvido. Nenhum problema jamais é definitivamente solucionado. Nossos fracassos apenas se acumulam, um em cima do outro, como uma imensa pilha de lixo, descartada de maneira inadequada, rindo de você e da prefeitura. Portanto, lembre-se que nesse grande planeta, que chamamos carinhosamente de planeta, não há final antecipada. Simplesmente porque não há final. Estamos todos condenados a repetir as mesmas derrotas, os mesmos empates, os mesmos erros, para todo sempre. E a única maneira de fugir desse ciclo interminável é se resignar ao destino, que aguarda a todos nós, e aceitar o frio e libertador abraço do locutor Luiz Roberto. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um forte abraço, um beijo no seu sorriso e espaço para cultura. Espaço para cultura. Queria fazer aqui, um chamado. Convide, Serginho, todos. Um convite para assistir a série do meu primo, do Choque de Cultura, uma série que foi feita aí com vídeo do audiovisual, uma série do audiovisual, com 4 episódios, e nessa sexta-feira, agora dia 24, na cidade de São Paulo, vai haver ali uma única apresentação dos 4 episódios ali no cinema. Com presença dos pilotos. Com presença dos pilotos, e depois tem um show da MC Carol. Olha que beleza, e você que quer comprar o seu ingresso, você não pode comprar porque eles estão esgotados, Serginho, infelizmente. Online, pelo menos, mas foi divulgado que serão colocados ingressos à venda no local. Não muitos, mas alguns. Então, lute pelo seu ingresso. Será uma exibição única no cinema. Depois a série vai passar no Canal Brasil, né? Em dezembro. Em dezembro. E no Globoplay. E no Globoplay também. Mas no cinema, essa é a única exibição dos 4 episódios na sequência. São 120 minutos aí de pura emoção. Acho que é isso, né, Serginho? Vamos acompanhar um trechinho? Vamos acompanhar, pode soltar um trechinho aí. Sou eu mesmo que vou. Eu vou ali e vou soltar. E aí, Julinho, como é que você tá, rapaz? Olha que situação, hein? Pô, você
Sumiu bastante. É, sou empreendedor, porra, tá foda. Eu sei. Pra investidor também tá foda, tá foda. Cadê meu dinheiro? É, então, eu tava empreendendo justamente pra eu poder levantar um capital, um dinheiro pra eu te pagar, entendeu? Você tá sempre com a sua avó pra cima e pra baixo, né? O que é, o picolé de margarina? É, eu sou startup, porra. Ah, é startup, né? Posso entrar? Posso entrar, Simone? Caralho, você é um motorista, meu irmão? Maurílio dos Anjos, ao seu dispor. Porra, Maurício, tu tá atrasado pra caralho, meu irmão. Quer fuder minha carreira? Desculpa, seu Cauã, é que o chefe demorou a liberar a van hoje. Caralho, e esse frio? Diminui essa porra. Não tem como, veio assim de fábrica. Que merda é essa? O pessoal da arte deve ter deixado isso aí, eles deixam um monte de merda aqui. Mas se você quiser passar no rosto, fica à vontade que tartaruga é colágeno purinho. Ah, o sujo do caralho, porra. Seu Cauã, é uma honra ter o senhor aqui na minha... Mãe! Oi, mãe. Não, tô indo no programa da Luciana, não é Faustão, mãe. Ô, mãe, eu tô mastigando, tô com a boca cheia. Você roubou a minha família de mim! Eu roubei. Você roubou o amor do meu filho de mim! Você roubou a empresa de mim! Realmente. Volta pra casa, Fabiola. Volta pra casa. Eu preciso de você.